disse que depois na saída ele vai cobrar R$25 de cada um. Tá bom. Para quem não me conhece, meu nome é Victor, eu trabalho na Schlumberger faz 1 ano e meio. E eu vou falar um pouquinho sobre .NET Core, mais especificamente Shurari. A ideia não é falar sobre ensinar vocês a programar em .NET Core, não é mostrar sintaxe, mas é aquela premissa, né? A melhor parte de um programador, quando ele recebe um projeto novo, ele pode decidir o que ele vai fazer da vida dele. Eu vou usar Angular, eu vou usar React, eu vou usar .NET, eu vou usar Core, vou usar Vue, sei lá. E aí a gente pode decidir, né? Mas a ideia é mostrar para vocês quando eu devo usar .NET Core. E se eu devo usar .NET Core. Então, a primeira ideia para a gente poder entender quando, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é. Então, se a gente for pegar um pouco da definição de .NET Core, ele é uma plataforma. Né? É uma plataforma de desenvolvimento que engloba compiladores, que engloba transformador de bitcode, pacotes Nugget. Então, a gente não programa em .NET. Né? A gente usa a plataforma .NET para programar. E o que é o .NET Core, então? Ele é um fork do .NET Framework. A modo grosso, né, de se falar, foram lá, fizeram um fork, vou pegar aqui o que eu não gosto do .NET Framework e vou usar para o .NET Core. A modo grosso é isso. Eles usaram uma base do .NET Framework para fazer algumas modificações. Ele também é uma plataforma de desenvolvimento. Né? Eu não programo em .NET Core, eu uso a plataforma de .NET Core para programar. E foi pego o core dele. Tá, beleza, foi pego o core, mas aí então, só para a gente entender de novo, C# é uma linguagem de programação, tá? Ou ASP.NET, ou F#, enfim. E que entra num compilador e tem toda a estrutura que o .NET faz, ou o .NET Core faz, e transforma em bytecode. Mas quando surgiu, então, lá em 2002, o .NET Framework, a partir dele começaram a surgir outras plataformas também, né? Como, por exemplo, Xamarin, e depois surgiu o .NET Core. O que acontece nisso aí? Tá? Uma aplicação, quando foi feito o .NET Core, eles usaram algo que se chama isso aqui, né? Basic Class Library. E o core do .NET Core foi feito nisso. E aí depois eles fizeram o Xamarin, né? E o Xamarin pegou, talvez, o que eles não gostavam do .NET Core, do .NET Framework, botaram no Xamarin, e quando fizeram o .NET Core melhoraram ainda mais o negócio. Só que ficou um negócio sem default, sem padrão. Né? Ou seja, o que eu faço para um não vai funcionar para outro. Né? Às vezes eu posso programar em C# para os 3, beleza? Mas o que eu fizer num não vai funcionar no outro. Então, essa foi a primeira visão que aconteceu, tá? Então, eles começaram a tentar fazer uma visão do futuro. Preciso ter um negócio meio unificado aqui, né? Então, eles criaram, estão tentando criar algo que se chama .NET Standard. Que é a unificação do core para que os 3 frameworks, as 3 plataformas, elas funcionem com a nossa programação. Com a programação em C#, em ASP, enfim, programação que a gente for usar. Então, perguntando, .NET Standard é uma nova tecnologia? Não. Não é, tá bom. O que acontece é que vai ser uma interface onde eu vou poder usar a base do .NET Standard e aí eu vou poder usar tanto para .NET Framework, para Core ou para Xamarin. Tá. Eu vou programar, de novo, para .NET Standard, ele é uma base de funções que existem, que está sendo desenvolvido ainda, e que é uma API que vai ser disponibilizada para todos os três frameworks.
Beleza, então com tudo isso, ainda assim eu devo programar com a plataforma .NET Core. A primeira coisa, quando eu escolho, o .NET Core tem uma coisa muito legal, que ele permite que a gente tenha a plataforma cruzada. Né? Eu posso fazer cross-plataforma. Eu posso usar o .NET Core tanto em Windows, como em Linux, como em Mac. .NET Framework não pode. É full Windows ali, então não pense em tentar mudar. Então, se a minha aplicação que eu vou começar a desenvolver precisa ter essa necessidade de rodar nos 3 ambientes, eu devo usar .NET Core. Depois, arquitetura de microserviços, né? É um negócio que está bem alto aí. E se eu preciso a utilização de microserviços, eu uso .NET Core. E não importa a linguagem, né? Porque .NET Core vai suportar onde for que esteja. Então, se o meu microserviço é Java, se é Python, se é Ruby, se é o que for, eu posso usar ele com .NET Core. Containers também, né? Um negócio que está aí com Docker sendo bastante usado. Então, quando eu tenho, talvez, esses microserviços dentro de containers, eu uso .NET Core. Porque eu vou ter, talvez, esse cruzamento de plataformas, eu vou ter essa ligação, sei lá onde. Então eu uso .NET Core para isso. Alto desempenho em sistemas escalonáveis. Tem uma pesquisa que foi feita pela Tech Empower e o desempenho do .NET Core é bem significativo, bem superior em cima do .NET Framework. Beleza. Então eu tenho que usar sempre o .NET Core, né? Se eu tiver essas necessidades. Mas aí a gente entra num problema. Quando que eu vou usar o .NET Framework, né? Quando a gente está nas nossas aplicações atuais, né? Não vou dizer assim, eu não posso migrar. Pode qualquer coisa, né? Seja feliz. Mas eu não deveria migrar um sistema que está funcionando para um sistema em .NET Core. Por quê? As nossas aplicações, provavelmente, elas usam a biblioteca de terceiros. Né? E .NET Core não suporta algumas bibliotecas de terceiros. Vou dar um exemplo que a gente tem ali na Schlumberger. A gente tem o mesmo Excel que o Fabiano usou para fazer a apresentação, a gente usa ali para um sistema chamado 3YP. E a gente precisa ler aquele Excel lá para dentro do sistema. E a gente usa uma library que está no Nugget que faz essa leitura. Essa library ela não existe em .NET Core, já procurei. Então eu não posso migrar. Se eu vou fazer um sistema que faz necessidade de um leitor de PDF, que só tem no .NET Framework, eu não posso fazer esse sistema em .NET Core. Exceto casos, né, estava conversando com o Lucas, depois posso dar uma explicação para vocês, que dá para fazer uns workaround aí para poder usar o .NET Core. Mas basicamente para isso funcionar, por exemplo, vocês vão ter que criar uma aplicação que lê esse arquivo em .NET Framework e passar um JSON para o .NET Core para poder usar. Se esse negócio funciona só em .NET Framework. Então, quando a gente tem muita dependência, muita dependência de bibliotecas de terceiros, de libraries que estão no Nugget, talvez a gente precisa ponderar bastante se a gente pode usar .NET Core. Talvez a gente não possa. Apesar disso, algumas bibliotecas já estão migrando, né? Mas tem, por exemplo, essa que a gente usou para ler Excel, ela não existe ainda, nem tem possibilidade, porque é um negócio que ficou lá faz um ano que não dá manutenção para o negócio, e aí os caras não vão migrar para .NET Core, então tem que pensar nisso. Quando a gente tem necessidade de usar a tecnologia do .NET, por exemplo, tecnologias não estão disponíveis no .NET Core, Windows Forms. É altamente para o Windows, né? É o Windows o negócio. E se eu posso fazer uma publicação em .NET Core em Linux, como é que vai funcionar o negócio? Então, se o meu sistema precisa suportar essa tecnologia, eu não posso migrar para .NET Core, eu não posso desenvolver. Quando tu tem a disposição de realizar ajustes,
visto a alta probabilidade de mudança. Como assim? .NET Core, ele é lançado, está na 4.7.2, né? 4.7.1. Ele é lançado por framework, ou seja, eu preciso instalar um negócio. Não, né? NET Core não, NET Framework. O NET Framework, está na 7.1? Isso, 4.7.1. Eu preciso instalar ele na minha máquina, né? Eu preciso ir lá, fazer o download do negócio, é um processo burocrático. Enquanto as versões do .NET Core eu vou lá, uso linha de comando e saio usando. Quando não existia a necessidade de cross-plataforma, eu preciso rodar só o Windows vai ser a minha necessidade, então eu uso .NET Core. Quando eu preciso dar suporte para o VB, eu preciso disso aqui. E quando eu for criar aplicações desktop, por exemplo, Windows Forms, ASP.NET Web Forms. Basicamente, a ideia é quando se começa um projeto, visto a nossa vontade de querer pegar todas as últimas versões de tudo que existe no mundo e explorar e ficar feliz, né, ter desafios, a gente precisa sempre pensar nesses stacks, a gente precisa sempre olhar isso, porque, cara, talvez no início não vai ter problema, né, mas imagina a gente estar lá no meio do projeto e a gente vai precisar, agora eu preciso de um negocinho aqui que não tem no .NET Core e aí já é. Ou vai criar uma aplicação extra, vai criar uma aplicação, porque não tem como eu fazer, vou incrementar aqui. Apesar disso, né, a aplicação do .NET, a plataforma do .NET Core, ela está bem estável. Ela está na versão 2.0, é bem estável essa versão. Está sendo feito alguns releases, então a gente tem 2 dias atrás, foi lançado a Preview 2 do .NET Core 2.1, que ele já adiciona algumas features bacanas. Por exemplo, até a versão 2.0 a gente não tinha SignalR. Mas, eu já usei SignalR. Sim, tu usou SignalR, mas tu usou a versão alpha do SignalR. Então era bem provável de dar algum problema. Na versão 2.1, que é a que está em Preview 2, eles estão implementando o SignalR, a versão definitiva. Então, a partir de agora, se vocês quiserem, vocês podem usar, né, por causa disso. Mas essa é algumas coisas que a gente precisa ver na hora de tomar a decisão o que eu devo fazer da minha vida ou não. Tá bom? É isso. Eu queria mostrar isso para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Não? Obrigado. Vamos comer então.